Oi pessoal, bem-vindos ao Bunker e hoje com um programa muito especial, pelo menos para mim, porque afinal vou ter aqui a liberdade para falar sobre talvez aquela que seja a principal banda, a banda mais importante da minha vida, que, como vocês devem saber muito bem, é o Metallica. Então o programa de hoje assim até foi muito facilitado por vocês, porque eu perguntei lá no Instagram. Se você não está no Instagram, devia estar no Instagram. Como vocês queriam que eu falasse sobre Metallica, né? Você fala assim, vou fazer aqui uma retrospectiva falando de, em ordem hierárquica, qual o melhor álbum, qual o pior álbum, aquela coisa toda, ou simplesmente na ordem cronológica. E vocês foram muito bonzinhos comigo, vocês falaram assim, não, Gil, faz aí na ordem cronológica só, até por uma larga margem, aí deu... uma boa porcentagem foi pela ordem cronológica mesmo, o que facilita muito a minha vida e evita polêmicas desnecessárias. Então, aqui fui lá resgatar aqui o meu o meu arquivo Metallica. Opa, caindo tudo aqui. Eu tinha acompanhava a banda de tudo quanto é jeito, tinha uma pasta só com notícias e coisas sobre Metallica, fui lá dar uma resgatada. Tem material antiquíssimo aqui, sei lá. Tem coisa muito velha aqui, bicho. Realmente muito velha. Eu lembro que eu trabalhava numa loja de música lá nos anos 90. Aí a gente fez uma campanhazinha na época que ia sair o Load. Aí, ó. Só aqui na Plant Music. Umas lembranças que quero meio compartilhar com você. E era muito legal porque... notícias sobre o Black Album, entrevista com os caras, assim, muito das antigas. Tem muita coisa aqui nesse material, fui dar uma resgatada para poder falar com vocês sobre a banda e, enfim, tentar fazer aqui um programa apresentando o Metallica, e trazendo algumas coisas diferentes aqui, tanto para você que é fã de longa data da banda, quanto para você que de repente conheceu Metallica faz pouquíssimo tempo, aí com, sei lá, Stranger Things. Bem-vindo, não tem problema. Entre aí, garanto que você vai se divertir e conhecer aí de repente sobre uma luz um pouco diferente, talvez uma luz pessoal, a história desta banda que eu gosto tanto e alguns milhões de pessoas podem gostar. Banda, aliás, que fez 40 anos ano passado, em 2022 a banda celebrou aí seus 40 anos de existência e agora com 41 anos de banda na estrada eles lançaram 72 Seasons, o último disco da banda, lançado no último dia 14, um descasso sensacional, muito bom, que eu não canso de ouvir, de verdade, já ouvi algumas dezenas de vezes desde que ele saiu. Mas sem mais delongas, vamos lá. A gente vai começar, como eu disse aqui, vocês mesmos pediram, né, para ser uma história cronológica. Vou colocar aqui um pouquinho, uma trilha sonora para ficar tocando de fundo, não muito alto para não atrapalhar e não muito alto principalmente pro YouTube não derrubar falando que estamos infringindo direitos autorais aí da banda. Enfim, né? Então tá certo eles. Vamos colocar aqui bem baixinho, tocando aqui o canal. Vai ficar de fundo aí para não atrapalhar ninguém, inclusive para não atrapalhar a fala. Bom, está aqui. Tudo começou lá em 1981, 82, com quase esta formação aqui do Metallica. Esse aqui é um disco pirata do Metallica, que traz aí umas gravações horríveis de fundo de banheiro. Meu, eu juro pra você, parece que a banda tá tocando no banheiro e você tá gravando da sala do outro apartamento numa fita cassete, assim. É muito ruim essa gravação, mas tem aqui Helpless, Am I Evil, Hit the Lights, The Prince, Jump in the Fire, mas uma gravação assim, trazendo essa formação quase original, porque como todo mundo sabe, se não sabe, vão saber agora, este garoto aqui, que é o Lars Ulrich, botou um anúncio numa revista falando que queria juntar uns caras pra tocar rock. Aí apareceu esse cara aqui, o James Hetfield, com um cara chamado Lloyd Grant em companhia com ele, e juntos eles gravaram algumas coisinhas ali e tudo. Então, a primeira núcleo, célula do Metallica tinha o Lars, o James e o Lloyd Grant, mas o Lloyd Grant nem tem foto com a banda, mas ele tocou nos 30 anos, em comemoração dos 30 anos ele estava no palco, tá? Logo depois o Lloyd Grant foi substituído por esse outro rapaz aqui chamado Dave Mustaine, um talento inegável das guitarras, e o Ron McGovney no baixo. Então essa formação aqui, Lars, James, Ron e Dave, é a formação
classicíssima, antiga, sei lá, como que eu vou chamar assim, arqueológica do Metallica. Essa aqui é a primeira formação da banda. Só que essa formação ela não dura muito tempo, porque o Ron McGovney não era lá um músico de grandes talentos e futuros, assim, então ele terminou sendo colocado para fora da banda e substituído por um baixista de São Francisco chamado Cliff Burton. Então a formação que vai começa a trabalhar naquilo que seria o primeiro álbum do Metallica é o Lars, o James, o Mustaine e o Cliff Burton. Só que o Mustaine, apesar de todo o seu talento inegável, tudo, ele tinha dois grandes problemas ali em relação àquela banda, àquela formação. O primeiro deles é que o Mustaine era um cara que bebia e bebia muito. E os caras da banda já bebiam muito também, tá? Isso era uma grande brincadeira, aliás, que existia nesse começo do Metallica. Sempre o Metallica tinha o apelido de alcoólica, porque os caras enchiam a cara o tempo inteiro. Seja porque eles queriam farrear, seja porque o James Hetfield era muito tímido no palco, precisava de um incentivo, então enchia a cara. Mas assim, o Mustaine ele não só bebia, mas também ele ficava muito agressivo quando ele bebia, ele causava muito problema, tudo. Além disso, o Mustaine e o Hetfield, como vocês devem imaginar, tinham duas personalidades muito fortes ali. E de repente ficava numa divisão, quem seria o guitarrista, quem seria o vocalista, o que rolava ali. Então tinha uma tensão entre os dois ali rolando. Então, e como o Lars e o James montaram a banda, né, são os caras que tiveram a ideia da banda assim, eles decidiram que era melhor dispensar o Dave Mustaine, e eles fazem isso da forma mais, digamos, pouco sutil da história. Eles simplesmente, depois de um show, o Mustaine estava bebaço, eles colocam o Mustaine bebaço de ressaca depois de um show, na manhã eles enfiam o Mustaine dentro do ônibus, eles estão em Nova York, se eu não me engano, eles enfiam o Mustaine no ônibus e o mandam de volta para a sua ensolarada Califórnia. O Mustaine meio bêbado, ele só vai ter noção do que está acontecendo quando ele desembarca lá e tudo, ele fica puto com os caras e vai montar o Megadeth. Enfim, como uma forma de falar assim, pô, vão se fuder vocês, então vou montar minha própria banda. Enfim, ele monta o Megadeth. O Metallica então encontra a sua formação ideal, trazendo um cara que tocava numa banda de heavy metal da época chamada Exodus, que é o Kirk Hammett. E com essa formação, aliás, preciso falar, essa dispensa do Mustaine acontece há poucas semanas do Metallica entrar em estúdio para gravar o seu primeiríssimo álbum, que vai ser o famosíssimo, lendário, magistral Kill 'Em All, este descasso aqui. E o Kill 'Em All é um disco que aí sim traz a primeira grande formação do Metallica, aquela que muitos consideram a formação ideal da banda até hoje, 40 anos depois, com Kirk Hammett, Cliff Burton, Lars e James. Está aqui. E neste álbum você tem grandes clássicos da banda, como Hit the Lights, Jump in the Fire, Whiplash, No Remorse, Seek and Destroy, enfim, músicas magníficas, espetaculares e sensacionais. Muitas dessas músicas aqui, aliás, algumas dessas músicas aqui, vamos lá, do disco que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 músicas aqui, das 10 músicas do álbum, 1, 2, 3, 4, se eu não errei a conta aqui, dessas 10 músicas, 4 músicas tinham aí autoria do Hetfield, do Lars e do Dave Mustaine. Então é um disco muito ainda com a cara dessa formação inicial do Metallica, inclusive com a presença e a marca do Dave Mustaine. Então você vê aqui, deixa eu só ver outra coisa aqui, é isso mesmo, não errei a conta, isso aí. Então você vê que é um disco aí com muita... em que os novos membros da banda, tanto o Cliff Burton quanto o Kirk Hammett, ainda não tem muito jogo de cintura nessa banda, eles ainda não entram nas composições, eles não estão participando tanto. Então por isso até o álbum, apesar de eu considerar um excelente álbum, ele é um álbum interessante porque você vê que assim, não é o Metallica ainda que vai aparecer um pouco depois, ainda é um Metallica anterior, ainda é um Metallica mais primal, por assim dizer. E na verdade, se você ouvir assim, eu disse, lógico que 40 anos depois você escuta e fala, pô, isso é um clássico, pô, isso é sensacional, mas se você olha assim, cara, o
que tem aqui que diferencia o Metallica das outras bandas que surgem naquele momento? Aliás, vamos falar aqui um pouco sobre o que é o Metallica nesse momento, quais as influências do Metallica, quase que eu passei e não falei disso. Muito da influência do Metallica, você tem duas grandes influências assim, do Metallica que se juntam nesse som desta banda e que vai criar todo um gênero novo chamado Thrash Metal, ou Power Metal também, você pode chamar assim. Um é a New Wave of British Heavy Metal, que são as bandas de heavy metal que surgem na Inglaterra ali nos anos 80, Motorhead, Iron Maiden, por aí vai, Judas e tal, que tem uma influência muito grande no som do Metallica. Ao mesmo tempo você tem também bandas punks americanas que também têm uma influência grande no Metallica, como o Misfits, para dar um exemplo rápido aqui. Essas grandes influências assim terminam juntando ali no Metallica, e o Metallica é uma banda que quando vai compor as suas músicas, quando vai compor as suas letras, muito diferente daquilo que era visto como o imaginário do heavy metal meio tradicional, um imaginário cheio de dragões e temas medievais e guerreiros e tal, não sei o que. Os temas que o Metallica traz já nesse primeiro disco são muito relacionados à destruição nuclear, a angústia de você estar vivo ali, vivendo as angústias da sua adolescência e da maturidade, coisas mais concretas. Também existe um tom de paranoia ali permeando o disco, como por exemplo aqui ó, Phantom Lord, No Remorse, enfim, são temas que transcendem muito o que era o convencional daquilo que você pensava como heavy metal. Eram temas que uniam a certa a lírica, a ambientação, que uniam a sonoridade elaborada do heavy metal em inglês, mas também traziam questões mais, digamos, sociais, mais presentes, mais realistas do punk. Então isso era interessante você observar ali. Mas, de qualquer forma, que solo maravilhoso, hein? De qualquer forma, o que você tem aqui nesse disco ainda, você fala, pô, o que vai ter aqui que vai realmente diferenciar esse disco dos outros discos lançados na época? E aí você tem uma faixa aqui, que é a seguinte: se você é um jovem garoto como eu, que a primeira vez que eu vi isso aqui, eu falei, cara, que estupendo que é esse negócio aqui, que está justamente nas mãos desse cara aqui, que é o Cliff Burton. Porque assim, a banda na época, os caras do Metallica nessa época tinham 20 e poucos anos de idade, o Burton era 2 anos mais velho que a maioria, então ele estava com uns 22 aqui, se eu não me engano. Então o Lars, o James tinham 20, o Kirk devia ter 21 e o Burton tinha uns 22 anos, só que o Burton era o grande cara aqui, o Kirk também, mas o Burton era o cara que tinha uma formação musical melhor que os outros membros da banda. E o modo como ele pensava a música, como ele ouvia e entendia o que poderia ser o som do Metallica, ainda não aparece nas composições, como eu falei aqui, mas aparece nesta faixa aqui que se chama Anesthesia Punitive, que é um solo de baixo do Sr. Cliff Burton, que simplesmente é o que destoa e é o que dá a liga desse primeiro disco, a meu ver, óbvio. E que mostra todo o potencial que aquela banda ainda tinha, porque é uma música expressiva, agressiva, bonita, melódica e que te deixa fascinado com o que é isso que está acontecendo aqui. Porque no meio dos gritos, e a voz do Hetfield é muito engraçada aqui, que era uma voz ainda muito de moleque, então ele dá uns berros, assim, você sente a juventude do Hetfield nessa faixa. Mas essa faixa, Anesthesia Punitive, que era uma música que o Burton já tinha, e os caras do Metallica ali, o Lars e o James, respeitavam tanto o Burton que eles deixam o Burton trazer essa música que ele tocava desde sempre com a outra banda dele, que era o Trauma e tudo, e eles deixam ele gravar e colocar essa música no álbum, para vocês verem o respeito que eles tinham pelo Burton, e ela é o que realmente diferencia esse disco, do meu ponto de vista. E a partir daí, a partir desse disco, o Metallica começa a construir a sua história. O segundo disco da banda, isso aqui nós estamos falando de quando que vamos lá, o segundo disco da banda, que deixa eu só pegar aqui só para confirmar uma coisinha antes que eu fale besteira, porque depois de um certo tempo, de uma certa idade, a gente começa a ficar esquecido, e eu preciso confirmar uma coisinha aqui antes que eu dar continuidade, só para não vacilar aqui. Aliás, uma coisa que eu queria comentar aqui, aproveitando, eu fui conferir aqui a data de lançamento dos discos, só para não falar bobagem, porque a banda forma em 81, o primeiro disco vai sair em 83, que é o Criminal.
E uma coisa muito interessante que as pessoas às vezes também não percebem muito é que o Metallica, já nessa fase inicial, depois de um certo tempo, o Metallica começa a espaçar o lançamento dos seus álbuns, tanto que ao longo de 40 anos o Metallica tem apenas 11 álbuns de estúdio. Bandas como a já citada, por exemplo, Megadeth aqui, só para vocês terem uma comparação, formada na mesma época do Metallica, tem 15 álbuns, se eu não me engano. O Iron Maiden também, uma banda que formada um pouquinho antes, né? O primeiro disco do Iron da década de 80. O Iron tem 17 álbuns de estúdio, se eu não me engano. Então assim, você vê que é um gap grande. O Slayer, que é uma banda que começa também na época do Metallica junto e terminou em 2015, se eu não me engano, foi o último álbum do Slayer. O Slayer lançou 11 álbuns, o mesmo número que o Metallica tem hoje. Então você vê que assim, existe uma certa... A partir de um determinado ponto da sua carreira, o Metallica passa a entender os seus discos como não apenas discos a serem lançados todo ano, que é uma acusação, aliás, que fazem com Metallica até hoje. Os caras lançam discos só para ter música nova para tocar e lançar turnê nova. Cara, muito pelo contrário, Metallica, eu acho que eles pensam muito, a partir de determinado ponto da carreira deles, eles pensam muito os discos a ponto de lançarem discos a cada 5, 6 anos, 7 anos, assim, e os discos terminam sendo eventos, terminam sendo momentos muito únicos na história da banda, sempre. Não são só apenas discos para causar impacto, né? Para causarem, tipo, não causar impacto, mas para ter repertório para tocar nos shows ao vivo. Se fosse isso, os caras lançavam isso todo ano, como muita banda faz por aí. Não é o caso. Mas enfim, eu queria voltar aqui para falar que o primeiro disco é de 83. O segundo disco vai ser de 84. Sai um pouco, quase um ano depois, assim. E aí, o segundo disco do Metallica, que pra mim, pessoalmente, se eu fosse morrer com um disco do Metallica assim, seria o Ride the Lightning, esse disco aqui, que é uma das grandes obras-primas já feitas na história da música, junto com Master of Puppets. Mas, pra mim, o Ride the Lightning tem muita coisa especial assim, no Ride the Lightning. As músicas, os temas, o momento da minha vida que eu descobri o Ride the Lightning pela primeira vez, enfim. E aí, aqui você já tem também uma coisa que diferencia o Ride the Lightning. Vamos mudar o lado do disco aqui, rapidinho, rapidez, blá. Aqui. Nada como uma fotografia. E pra mim, a grande diferença do Ride the Lightning em relação ao Cure and All é justamente aquilo que eu falei aqui. Aqui você já tem o trabalho de uma banda, né, do Metallica como um conjunto, como uma banda trabalhando unida e organicamente na produção de um disco, trocando influências, trocando ideias, trocando riffs e conceitos. Tanto que aqui, como eu lembrei lá pra vocês, né, que no primeiro disco, basicamente, todas as músicas são do Lars Redfield, com participação do Mustaine, mas o Hammett e o Burton não entram em praticamente nada, tirando o solo de Anestesia. Mas aqui você já tem uma participação muito maior deles e, obviamente, a influência principal do Cliff Burton começa a aparecer. Tanto que das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das 8 faixas do disco, vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu acho que todas as músicas têm participação ou do Burton ou do Hammett junto com o Lars e com o James. Então, pessoal, desculpa aí, eu tive que parar a outra gravação porque estava acabando a memória aqui, eu tive que apagar umas coisas e voltar. E voltamos então, falando do Metallica, Ride the Lightning, como eu estava explicando para vocês, que já é o trabalho de uma banda mesmo, assim, de uma banda trabalhando em conjunto, organicamente, pensando juntos assim, os temas da banda. E a diferença desse disco para o Cure and All é um salto extremo, assim, é uma mudança assim, sonora e musical muito evidente para quem tem ouvidos. A banda ainda tem toda a energia, ainda tem toda a agressividade do primeiro disco, só que os temas estão mais elaborados, as ideias estão mais
no lugar. Existe uma maturidade, inclusive, que eu acho muito impressionante para uns moleques que estão na casa dos 20 anos, assim, que você olha e fala assim, você pega as letras de For Whom the Bell Tolls, Fade to Black, principalmente, a própria Hide the Lightning, e são temas muito profundos, né? Como eu falei para vocês aqui, era uma banda que começa a trabalhar os temas, a lírica, o Hatfield começa a trabalhar uma lírica aí que é muito diferente daquela como conhecida do universo daquilo chamado heavy metal na época, né? Enfim, e ao mesmo tempo você começa a ter também aqui umas certas mudanças musicais que vão, aliás, ó, só para entrar rapidinho aqui, ó, esse é o Cliff Burton do Canal. Isso daqui é para mudar sua vida. Isso mudou minha vida. A primeira vez que eu vi isso na minha vida foi um turning point, assim. Isso é maravilhoso, gente, mas essas mudanças que acontecem na banda, e aí já vai ser uma coisa muito recorrente na história do Metallica. Então você que é jovem, tá chegando agora, descobriu Metallica com Stranger Things, como eu falei, por causa do Ed e tal, meu, acostume-se a uma coisa, sempre e sempre o Metallica vai ter problemas com uma parte dos seus fãs que vão falar que os caras se venderam, que eles traíram, que eles não fazem mais a mesma coisa, que o bom mesmo era nas antigas. Só que é o seguinte, um dos grandes clássicos do Metallica está nesse disco e se chama Fade to Black, que é uma música que fala sobre a questão do suicídio, e é espetacular, é maravilhosa. Só que muitos fãs, né, de primeira viagem, assim, que gostavam muito do Canal, ao ouvirem essa música Fade to Black, que é uma música mais harmoniosa, mais bonita, mais lenta, chamavam, não, o Metallica está fazendo uma balada, música lenta, que horror, os caras estão traindo um movimento, uma coisa assim, e já dispensaram a banda nessa época. Você já teve o Metallica dá um passo musical pra frente e os fãs dão 3 passos para trás. Isso já então, para você que está chegando agora, saiba que isso acontece com Metallica pelo menos há 40 anos. Enfim, novamente aqui também vamos destacar essa questão da lírica, porque eu acho que quando você pega letras como a de For Whom the Bell Tolls, como Fade to Black, como Hide the Lightning fala sobre o tema da pena de morte, For Whom the Bell Tolls é uma que fala sobre a experiência da guerra, terrível da guerra, Fade to Black, como eu falei, sobre o suicídio, e eles ainda têm aqui The Call of Cthulhu, né, inspirado em Lovecraft, que era uma influência, como vocês devem imaginar aí, já devem ter sacado, de quem? Do nosso querido Cliff Burton, que era um grande leitor desses autores de horror e do gótico, tudo. O Burton tinha essa influência. Não só isso, então, para resgatar aqui também, o Burton também gostava muito de música country e dessas influências do horror cósmico. Então o cara era simplesmente, se você for pensar assim, a grande mente criativa do Metallica, juntamente com o Lars e com o Hatfield, só que o Lars e o Hatfield, acho que eles tinham um pé mais no chão, eram mais toscões, assim, no bom sentido do termo. O Burton era um cara com uma mente mais imaginativa, mais cósmica, mais aberta às outras coisas, o que fica muito evidente já nesse primeiro álbum. O segundo álbum já mais com todas as influências da banda como um todo. Então, digamos assim, o primeiro álbum realmente em que a banda funciona como banda. Bom, 2 anos depois, o Metallica, já experiente, já saindo em turnê, tudo, vai lançar Masters of Puppets, que para muitos, para crítica, para fãs, para o mundo em geral, é talvez o maior disco de thrash metal, de heavy metal da história. Eu tenho que concordar, apesar do meu coração ter ali, como eu falei, o Hide the Lightning em seu peso, mas isso aqui é uma obra-prima, isso aqui é a 9ª sinfonia do thrash metal, é um negócio assim completamente fora da realidade. Mais absurdo ainda é você pensar que esses moleques aqui tinham 22 anos, 23, 24 anos de idade, né? Então você veja aí
E cara, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu tive esse disco em mãos, assim, que eu vi essas fotos aqui atrás, eu falei, cara, esses caras são muito foda. Eu sei que não eles. O Hatfield até hoje tem essa guitarra aqui, essa Flying V, a cara de felicidade do Burton. Cara, esse disco assim é absolutamente magnífico, em que tudo aquilo que está presente no High Delighting ganha ainda mais proporção. A banda está muito mais coesa, ela está muito mais desafiadora entre si. E, enfim, aqui também você tem, novamente, em todas as faixas praticamente, acho que tirando Battery, que é do Battery Leper Messiah, duas faixas apenas, você tem só o Hatfield e o Ulrich. Em todas as outras você tem a participação do Hammett ou do Cliff Burton, um dos dois. Então você vê que é uma outra mentalidade assim na banda. E o Master também eleva ainda mais a lírica do Hatfield. Então você tem músicas aqui como Master of Puppets, um clássico incontestável, que fala sobre a dependência, a submissão que nós temos às drogas, o poder, assim vai. Leper Messiah, sobre religião. Você tem um instrumental que é Orion, que assim como Call of Cthulhu é simplesmente uma maravilha, eu falei aqui, mas é absurda. The Thing That Should Not Be, inspirada também em Lovecraft, também influência do Burton. E Welcome Home Sanitarium, enfim, esse disco aqui é simplesmente uma obra-prima, como foi a nona sinfonia do rock, do thrash metal. Enfim, esses três álbuns aqui, e, novamente, vamos lá, reforçar, eu tava para fazer esse programa, eu fui fazer uma pesquisa ali numas revistas antigas, tal, não sei o que, e eu achei uma Spin, uma revista de música de 1986, que traz uma matéria sobre esta fase aqui do Metallica. Essa Spin foi publicada em agosto de 86 e fala da turnê que o Metallica estava fazendo naquele momento, abrindo para o Ozzy Osbourne, que o Ozzy chamou os caras e porque ele viu que o Metallica estava na ascensão, queria trazer os caras, o Ozzy convidou eles para abrirem os shows do ex-vocalista do Sabbath. E aí a matéria é uma matéria sobre essa turnê, sobre esse momento assim da turnê, e é muito engraçado porque ali no meio da matéria tem um comentário muito interessante que reforça aquilo que eu estou falando aqui. A jornalista aponta ali que muitos fãs antigos da banda não gostam mais do Metallica porque eles colocaram uma música lenta no disco, que é Orion. Então eles preferiam a violência e a agressividade do Kill 'Em All. Então assim, você vê, estamos falando de 1976 e você já tinha gente reclamando do Master of Puppets porque não era tão pesado e agressivo quanto o Kill 'Em All. Então quando você pega assim, essa galera hoje em dia, porque o Metallica assim deu isso, aquilo, como eu te falei, isso daí parece uma maldição, a maldição do sucesso. Mas enfim, esses três álbuns aqui, ó, Kill 'Em All, High Delighting, Master of Puppets. Aqui você tem uma coisa muito interessante que é essa formação e criação de uma banda e a construção de uma unidade, de uma máquina musical orgânica, criativa, em busca sempre de ser melhor do que era no disco anterior e que, infelizmente para a história, ou felizmente existem os discos, mas como eu citei, essa entrevista da Spin saiu em 86, celebrando a banda, só que em setembro de 86 acontece um acidente de ônibus na Europa, enquanto a banda estava em turnê justamente desse disco, turnê da Mage Inc. E nesse acidente, o Cliff Burton, o baixista da banda, a mente criativa da banda, um cara com mais imaginação, não só musical, mas em todos os aspectos do que você pode pensar, do que significa uma imaginação literária, de temas, uma imaginação cósmica, assim, o Cliff Burton morre, e isso é um imenso trauma, né, porque aí o ônibus capota, o Burton cai pela janela, o ônibus cai em cima dele, os caras da banda, o James, o Lars, eles veem o corpo, assim, é um negócio muito chocante, muito traumático para eles. E esse acidente, né, essa tragédia, marca o fim, talvez, para muitos até, né, marca o fim do Metallica, assim. Basicamente, muita gente
considera que o Metallica só fez esses 3 álbuns de bom, mas como eu falei pra vocês aqui, tem gente que acha que só o Quenol, acho que o cara parou de ouvir o Quenol. Enfim, muita gente simplesmente considera só esses 3 discos do Metallica, fala, ah não, acabou aí, então, isso aqui, nunca mais o Metallica foi o mesmo tudo. E de certa forma o Metallica realmente nunca mais foi o mesmo, não é mais o Metallica dessa fase, não é mais o Metallica do Cliff Burton, não é mais o Metallica que está registrado aqui, ó, neste livro e documentário chamado Murder in the Front Row. Existe um documentário que eu não lembro em que streaming tá, mas dá para assistir um documentário que é baseado nesse livro. Esse livro sensacional aqui que pega todo o início da cena thrash metal ali nos Estados Unidos. Então tem muita coisa legal, um livro de várias fotos. O documentário é muito bom para mostrar o clima que acontecia nos shows naquela época. Aqui tem uma foto clássica do Metallica ali em cima, ó. Não mostrei pra vocês, já tinha mostrado antes, mas aqui uma foto do Lars, do James e do Mustaine se divertindo. Vê se pode, os moleque. Isso aqui é muito legal. O Lars e o James, o Lars não, desculpa, o James e o Mustaine quando eles eram amigos ainda. Enfim, né? Muitas bebedeiras, muitas coisas afim. Aqui uma foto absolutamente clássica do Metallica, com o Cliff Burton já na banda e com o Mustaine ainda na banda. Enfim, para muita gente o Metallica era isso aqui, e depois disso aqui nunca mais. Enfim, a morte do Burton, como eu estava falando, é um imenso trauma para a banda, um trauma que eles vão carregar ao longo da vida inteira deles. Para alguns, assim, um trauma até insuperável, e eu entendo que deve ser assim em certos aspectos, mas eu acho que em outros também, a banda, hoje em dia eu acho que a banda reencontrou alguma coisa. Aliás, isso vai ser uma coisa interessante. Eu acho que eu vou mostrar para vocês assim como que, da mesma forma que esse padrão do QAnon até o Master of Puppets, né, de formação, consolidação e ápice da banda, vai meio que se repetir ao longo da história da banda, assim, com o tempo. Eu espero conseguir mostrar isso para vocês. Bom, o Cliff Burton morre, então, nesse acidente extremamente trágico, e só que o Burton... desculpa aí, gente. Vinil tem essas coisas também. Às vezes você tem que fazer um movimento ali. Eu ia colocar um disco, mas eu vou colocar outro. Enfim, os caras da banda, obviamente, ficam naquele momento assim, existe um grande hiato, assim, uma grande questão ali do tipo, e aí, a banda vai continuar? Como que a banda vai continuar? E eu acho que, obviamente, como principalmente o Lars e o Hetfield eram os caras por trás daquilo, e na verdade eles também não tinham muita opção. O que você vai fazer? Você só tem aquilo na sua vida, você só é aquilo, você é um músico, você está dedicando a sua vida para aquilo, porque tanto o Lars quanto o James, e principalmente o James, vinham de famílias desestruturadas, não eram caras com uma estrutura, não eram caras que tinham uma profissão além daquela de tentar ser músico. Então o Lars ele é dinamarquês, né? Como vocês devem saber muito bem, o Lars nasceu na Dinamarca, mas vai para os Estados Unidos, e o Lars na Dinamarca jogava tênis, tal. Então ele podia ser um tenista profissional, mas ele escolheu tocar bateria e montar uma banda de rock. O Hetfield a mãe dele era órfã de mãe já com 16 anos, o pai dele era um pai meio abusivo, meio estranho assim, fanático religioso, e o Hetfield não tinha muito uma vida social normal, digamos assim. E a música era o caminho desses caras. Então assim, com 3 discos nas costas, já abrindo pro Ozzy, tipo, já com uma profissão ali estabelecida, os caras podem falar, bom, o Burton ia querer que a gente continuasse. E eles continuam, e eles decidem chamar um baixista chamado Jason Newsted, que tocava numa banda chamada Flotsam and Jetsam.
E o primeiro disco que sai com o Jason Newsted é esse aqui, que é o Garage Days Revisited. Como eu mostrei aqui para vocês o disco The Legendary Garage Tapes, o Metallica, aliás, inicia sua carreira tocando muita cover, além das músicas da própria banda. Bem no começo de carreira assim, eles faziam muita cover e as pessoas não sabiam muito bem quem que eram aquelas bandas. Eram umas covers de bandas eram covers de bandas muito obscuras, e aí às vezes até eles meio disfarçavam que as músicas eram deles e tal, não sei o que. Só que aí, para apresentar o Jason Newsted para um novo público assim, e até para integrar com a banda, eles lançam esse Garage Days Revisited, que tem uma produção super toscona, gravada bem simplona assim mesmo e tal, e meio que a banda tentando reencontrar assim a alegria de tocar junto, a alegria de tocar assim, ter encontrado um novo membro e tentar lançar seu disco. Só que quando eles vão realmente pro estúdio para gravar o Injustice for All, nessa edição aqui, que eu tenho na mão, que é a Invisível, que tem uma cachorra, aqui ó, sensacional, foto dos caras do braço atrás e tal, não sei o que. Quando eles vão gravar esse disco, eu acho que acontece uma coisa muito interessante com a banda, e muito marcante, que o disco, aliás, deixa eu ver aqui também, Newsted, apesar existe sim uma participação também do Newsted aqui na composição, o Kirk também participa, só que eu acho o Injustice for All um dos grandes discos da história do rock, com certeza. Um disco em que a banda se propõe a elaborar as composições, as viradas de ritmo, tempo mais complexas até então ouvidas num disco de thrash metal, heavy metal. Assim, o disco é muito marcante nesse aspecto, só que eu acho que é um disco muito sombrio, muito tenso, e marcadamente existe um tom nesse disco de luto, de perda, e isso é muito claro para mim, e eu acho isso muito traumático. Eu acho que existe um trauma nesse disco, na gravação desse disco. Não é à toa que, e obviamente esse trauma é causado pela morte, pela ausência do Cliff Burton. O James e o Lars, na hora da mixagem final do disco, eles simplesmente abaixam completamente o baixo do Jason Newsted, e é um disco em que você simplesmente não escuta o baixo do Jason em momento algum, assim. Diz aí, porque tá tocando muito em cima dos riffs do James e tal, não sei o que, mas cara, é completamente absurdo o que acontece nesse disco. E isso obviamente é uma das escolha intencional do James e do Lars, que eu acho que reflete muito essa perda, esse sentimento de perda. Esse disco não seria um disco gravado com o Cliff Burton. O Cliff Burton jamais, os caras jamais fariam isso com o baixo do Cliff Burton no disco, mas de jeito nenhum, assim, é absurdo você pensar isso. Até porque o Burton, apesar de ter morrido apenas com 24 anos de idade, uma tristeza, ele era tipo o cara mais velho da banda, os caras não iam fazer isso com ele. Então esse disco não existiria se o Burton estivesse vivo. Por mais que algumas composições de repente já tivessem sendo pensadas e elaboradas e trocadas lá, né, e talvez que ele estivesse vivo, jamais que ia acontecer isso. Então é um disco amputado, é um disco que mostra uma banda vivendo um trauma ali, só que o modo como eles lidam com esse trauma nesse disco se desafiando a tocar da forma mais complexa possível, trazendo temas ainda mais densos e pesados, né? Tanto que você tem aqui Blacknet, que fala sobre o fim do mundo, Justice for All, sobre a falha da justiça, The Free Ends of Sanity, One, que foi o primeiro clipe da banda, inclusive, uma bad trip assim, terrível, né? One, que são máscaras que o Hetfield usa para esconder os seus traumas às vezes, isso vai ficar evidente um tempo depois. E o Injustice, acima de tudo, é esse grande disco de um trauma de seus integrantes. Ainda assim, é um disco que muitos consideram assim, a fase final do Metallica, né? Você tem assim, Kill All, Hide the Lightning, o Master, o EP, Garage Days, e o Injustice for All. Pronto.
isso aqui é o Metallica que você tem que conhecer o vídeo. Porque depois dessa experiência do Injustice for All, este grande elemento traumático que é o Injustice for All, o Metallica vai levar, e aí começa a ter aqueles gaps de tempo, né? Porque até então o Metallica tinha lançado o Kill Em All em 83, o Hide the Light em 84, o Master em 86, o Injustice for All, mesmo com a morte do Burton, saiu em 88, e aí o próximo disco da banda, que vai ser aqui, 88. E aí a banda fez esse disco, purgou seus demônios de certa forma, e eles estão preparados então para dar um próximo passo. Aliás, uma história engraçada assim, muita gente não vai lembrar disso, ou talvez algumas pessoas lembrem, mas quando saiu o Injustice for All, o Injustice for All já foi um álbum que preconizava o sucesso da banda futuro, a explosão que aconteceria. Porque eu lembro que tinha uma novela da Globo que tinha aquele ator que fazia o Bacana na Armação Limitada, que eu não vou lembrar o nome dele, então não sei o que, e ele era um moleque meio traumatizado na novela e tal, não sei o que, e problemático e tal. E na novela da Globo, o disco que ele marcava a operação, a angústia desse moleque era justamente o Injustice for All. Então aparecia ele pegando o disco e colocando pra tocar assim, aí tocava uns riffs lá, uns acordes de One e tal, não sei o que. Eu lembro que eu ficava puto, passando Metallica na novela e tal, mal sabia eu. Mas isso já era um indício do que viria por aí. Então o Metallica lançou em 88 o Injustice for All, faz turnê aqui e tal, não sei o que, só que alguma coisa muda na cabeça dos caras. Eu acho que o esforço para se produzir o disco, o modo como esse disco sai, todo o trauma daquele disco precisa ser purgado de alguma forma. E o modo como eles vão purgar isso antes de tudo, trazendo um novo produtor para trabalhar com a banda, um produtor chamado Bob Rock, que havia trabalhado com algumas das bandas mais farofas do heavy metal da época. Uma coisa importante que eu não falei aqui, espero que vocês perdoem assim, esses momentos que entram na memória e tal, mas nos Estados Unidos principalmente, no início dos anos 80 ali, o que se entendia como metal, como hard rock, eram bandas do tipo Motley Crue, Poison, Bon Jovi, uns troços meio, sem querer soar aqui, homofóbico nem nada, mas uns caras muito baitolo, muito engraçado, que usavam maquiagem e tal, não sei o que, comia um monte de mulher, mas usava maquiagem, peruca, era um troço muito farofão assim. E o Metallica ele era justamente o oposto de tudo isso, né? O Metallica, o Anthrax, o Slayer, o Megadeth e tal, eles eram uma outra coisa assim, eram os caras que, a roupa que os caras usavam na rua, os caras usavam no palco, aquele negócio todo e tal. Então, o Metallica decide trazer o cara que produziu o som dessas bandas, que aliás tinham um discurso musicalmente assim, muito bem produzidos, por mais que as músicas e as letras fossem uma bosta. E esse cara é o Bob Rock. E com o Bob Rock, eles eu não vou dizer que eles vão, o Metallica vai condensar, ele vai tirar os excessos, ele vai limpar a casa, ele vai mostrar assim, tipo, não, peraí, como que a gente faz para manter o peso, manter a agressividade, só que não ao longo de 7, 8 minutos de música, como era até então, mas com 5 minutos, 4 minutos. Isso o tempo dessa música de repente tocar numa rádio, explodir, alguma coisa assim. Uma forma de ser mais condensada, mais pesada e... enfim. Qual é a escolha para isso? Para que os caras queriam fazer isso? Será que era porque eles queriam se vender? Mas... como eu falei aqui, tinha cara na década de 80 que já achava que os caras já tinham se vendido quando eles fizeram Fade to Black. Então, qual que é o caminho? Será que existia ali uma questão assim, vamos fazer isso para vender mais? Ou para se desafiar? Ou para mostrar que do tipo, não, a gente já fez álbuns icônicos, a gente fez um álbum quase de thrash metal progressivo, que é Injustice for All, já provamos que a gente sabe tocar o que a gente quiser. Vamos tentar fazer então uma coisa diferente, uma coisa mais próxima, de repente, de uma sonoridade mais acessível, talvez. Bom, enfim, no final das contas eles terminam lançando esse disco aqui, que é preto.
o Black Album, o álbum preto da banda, vulgo Metallica, que tem a sua cobrinha do Don't Tread on Me aqui, da bandeira de flag, né? Bandeira libertária, que os caras falam aí, tal. Mal dá pra ler Metallica aqui, mas enfim, eles lançam em 1991, vejam vocês, Injustice for All de 88, 88, 90, 89, 90, 91, são tipo 4 anos depois só, 4, 5 anos depois sai o Black Album. E o Black Album explode em sentidos que vocês não vão conseguir entender aqui. Quem não viveu aquela época não vai conseguir captar o quanto impactante foi o Black Album, o quanto aquilo lá era uma máquina estrondosa, musical, pesada de heavy metal. E por mais que muita gente torça o nariz para o que o Metallica fez, dizendo que foi algo que foi, eles se venderam, eles se tornaram populares, eles eram uma banda de tornaram o heavy metal pop, de certa forma sim, eles fizeram tudo isso, e muito qualquer fã de heavy metal, qualquer headbanger que se preze, devia na verdade era dar graças a Deus pelo Metallica ter seguido este caminho, ter feito isso, porque para muita gente mesmo, o Metallica é a porta de entrada para som mais extremos. O Metallica, a persistência, a resistência do Metallica em preservar esse tipo de sonoridade, em trabalhar dessa forma, e muito disso deve principalmente ao Lars Ulrich, porque o Lars Ulrich é uma máquina de autopromoção, de marketing, de tudo, de pensar a música, de pensar as estratégicas para a banda se manter ativa e tudo. Tudo isso faz bem para qualquer fã de música pesada, porque você pode até não gostar do Metallica, mas você há de convir que muita gente vai conhecer outras bandas, que seja o Iron Maiden, que seja o Anthrax, que seja o Megadeth, que seja o Slayer, que seja Black Sabbath lá pra trás, que seja Led Zeppelin, Deep Purple, por conta da influência do Metallica, por terem conhecido o Metallica antes. E bom, a produção do Bob Rock para esse disco aqui realmente é absolutamente espetacular. Esse aqui é um dos melhores discos já feitos na história do rock em termos de produção musical. E não precisa nem falar que simplesmente foi um estrondo. Aliás, um grande problema. Outro dia eu estava lendo uma crítica, hoje mesmo estava lendo uma crítica aqui do disco novo do Metallica, o cara falando que eu não gostei do Black Album, porque o Black Album na época, todos os caras que ficavam me zoando porque eu gostava de Metallica, de repente estavam cantando Enter Sandman a todos os pulmões no carro. Aí eu falei assim, bom, mas isso aí eu fiquei puto com os caras da Metallica porque eles se venderam. A crítica, tem cara que ainda, o cara hoje está escrevendo uma crítica, 30 anos depois o cara ainda tem esse trauma, assim, você fala, cara, pelo amor de Deus. Mas enfim, o Injustice for All, desculpa, o Black Album é o álbum em que muita gente mesmo passou a conhecer o Metallica e se tornou fã da banda. Aliás, uma outra coisa muito importante, nessa época, o Metallica, quando saiu para fazer turnê, também aí rebatendo muito esse pessoal que fala assim, os caras só fazem música, lançam um disco novo pra poder ter uma musiquinha ou outra no show e tal, não sei o que. Só que nessa época, os caras do Metallica, no auge da sua forma física, os caras faziam um show de 3 horas de duração, bicho. 3 horas de duração. Aliás, os caras até muito pouco tempo atrás, os shows do Metallica eram conhecidos por serem shows em que os caras iam ao extremo do tempo no palco, assim. Ninguém faz show de 3 horas de duração, só Bruce Springsteen, pra vocês terem uma ideia. No mundo do heavy metal não tem isso. E os caras ficavam lá no palco, alucinados, tocando. Se vocês quiserem ver o que era o Metallica nessa época, assistam shows desse período, assim, da turnê Black Album. Cara, são muito impressionantes. Enfim, esse disco aqui é o disco que, cara, acho que todo mundo tem esse disco em casa. É quase que o álbum branco dos Beatles. Ele é tipo o álbum 4 do Led Zeppelin. Ele o clássico dos clássicos, assim, aqueles discos que você tem que ouvir antes de morrer. Esse aqui é um dos discos que você tem que ouvir antes de morrer. E aqui você tem, tem Unforgiven, tem Sad But True, tem Enter Sandman, tem Nothing Else Matters, tem Don't Tread on Me, então, enfim, é um disco feito em toda a sua, com toda essa produção, com todo esse negócio, que simplesmente arrebentou de vender. Foi o disco que tornou Metallica não apenas uma das
maiores bandas, um dos discos que mais vendeu na história do rock, o que tornou os caras milionários, mais uma força única no mundo da música, e comparável apenas a bandas do nível de U2, por exemplo, na época fazia muito sucesso. E a comparação com o U2 não é em vão, vocês vão entender porque já já. Enfim, o Black Album também, novamente, causa muita comoção entre os fãs mais antigos da banda, né? Fãs que aprenderam a ouvir Metallica com Justice for All. Ah, não, os caras se venderam. Ah, os caras fizeram uma balada. Ah, fizeram não sei o que. Mais do mesmo. Enfim, uma coisa muito interessante é que o Metallica, apesar de ser acusado de ser uma banda que se vende para atingir o maior público, eu acho que existe uma coisa um pouco maior por trás. Eu acho que o Metallica é uma das bandas em que, sim, os caras têm obviamente uma visão comercial do que é ter uma banda. Afinal, ter uma banda é ter uma empresa também, né? Se você não pensa assim, você vai passar fome. E eu duvido que tenha algum músico que queira passar fome na sua vida pela sua integridade, né? Desculpa esfarrapada. Enfim, obviamente existe um lado comercial, mas eu acho que existe um lado muito interessante do Metallica, um lado muito único da banda, que ao mesmo tempo em que eles possuem esse lado comercial, existe um lado íntegro na banda, que é buscar novas perspectivas musicais, novos modos de expressão musical, novas formas de expressar aquilo que eles são como músicos, como artistas, como pessoas. Muitas das mudanças que eu vejo na trajetória musical do Metallica, eu acredito que tenha muito mais a ver com isso do que simplesmente por decisões comerciais. E isso é muito evidente para mim a partir de 2 discos que saem quase que simultaneamente. E aí, novamente, a gente já tem aquele gap de tempo. Vamos lá confirmar aqui. O Metallica, né, o Black Album é de 91, o próximo disco da banda vai sair em 96. Então, novamente, aí 5 anos depois só. Como eu falei, depois se vocês peguem lá o histórico de outras bandas, vejam quantos discos bandas lançam nesse período de tempo. Metallica, como eu falei, existe uma questão meio estranha ali. Os caras, cada disco vai ser pensado e retrabalhado muito tempo, vai sendo maturado por muito tempo. E como eu estava falando, eu acho que esses aspectos musicais, assim, esses aspectos estéticos, essa busca por dar passos diferentes como artistas, vai ser muito marcante com os 2 próximos álbuns, que são álbuns gêmeos, que é o Load, de 96, e o Reload, de 97. Esses 2 discos. Que causaram, assim... se você era fã na época do Metallica, pelo amor de Deus. Porque o Black Album, vamos lá, o Black Album era o disco, assim, que... Tudo bem, os fãs mais headbangão, headbanger, aquele cara que tomava banho uma vez por semana, não lavava o cabelo, vivia à base de cerveja e sei lá o que, só dando mocho por aí. Esse cara já não ouvia mais Metallica. Quando não via, no Justice for All, o cara já tinha torcido meio nariz. Quando saiu o Black Album, aí que o cara não quis mais saber mesmo da banda e tal. Só que teve muito fã novo da banda, né, que ali no Black Album, pô, os caras só vestidos de preto no palco, Enter Sandman, pô, Sad But True, lindão e tal, não sei o que. Só que aí o Metallica, pô, James Hetfield, tem uma história pra contar depois. Existe uma página aí, um blog, né, que aliás tiraram o nome de uma das músicas do primeiro disco do Metallica para apelidar lá a porcaria dos caras, que é tipo um omelete do heavy metal, assim, um troço horroroso, um site horroroso, não vou falar o nome, vocês sabem o que é. E vira e mexe, esses caras lá ficam mandando matéria sobre Metallica falando mal dos caras e tal. E eu lembro de uma muito boa, que eu tô adiantando um pouco aqui a história, mas que quando o Metallica lança o Some Kind of Monsters, o documentário, Some Kind of Monsters, o documentário que mostra quase a desintegração da banda, um dos caras lá e comenta assim: eu via assim o Hetfield nesse documentário, todo reclamão, todo fragilizado, tudo, e eu ficava pensando assim, nossa, cadê aquele Hetfield másculo, machão, que nossa, era a minha inspiração quando eu ouvia Metallica nos anos 90. Ai meu Deus, que decepção. Enfim, o que eu quero dizer é que assim, a imagem do Metallica nos anos 90 ali com o Black Album era uma imagem imponente, metal, pá, aquela coisa. Eles eram tipo
entidades de black e tal, não sei o que. Então, e todo aquele sucesso do Metallica, como eu falei, o que os caras fazem? Era muito fácil, aliás, muita banda faz só exatamente isso. Ah, a gente tem esse público conquistado, vamos lá, vamos manter esse público tal, não sei o que. O Metallica ele faz meio que ao contrário do jogo. Aliás, uma outra coisa interessante, antes de eu entrar no Load e Reload. Ali, logo após o lançamento do Black Album em 91, você começa a ter um outro movimento musical que começa a tomar conta das paradas e do sucesso do imaginário da molecada, que é o grunge que vem de Seattle, com bandas como Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, que eram bandas muito calcadas assim, no heavy metal antigo, nos sons antigos, mas que misturavam ainda mais o punk com um som setentista, pesado, tudo, e que de certa forma terminaram por desbancar de vez aquelas bandas dos anos 80 mais farofadas, e bandas também que ameaçaram derrubar bandas até como o próprio Metallica, assim, eles eram umas coisa diferente, assim, porque o Metallica já tinha uma aura meio gigante, enquanto esses caras eram o novo, o underground, aquilo que vinha mais autêntico. O Metallica tinha perdido essa aura de autenticidade. Bom, enfim, o Metallica, ao invés de tentar manter a sua base de metaleiros de preto, eu odeio como chamo de metaleiro, né? Mas manter os seus headbangers, manter aquele seu público fiel conquistado com o Black Album, eles fazem algo muito diferente, que é lançar o Load e o Reload. E não só lançar o Load e o Reload, mas também lançar toda uma nova concepção visual para a banda. Como vocês podem ver aqui, você tem pela primeira vez uma mudança radical no logo da banda. Então saem aqui, ó, vou pegar o Injustice aqui que está na mão, né? O logo do Metallica, esse logo clássico assim, com as pontas e tal, não sei o que. Então aqui você já tem um novo logo, né? Um logo diferente. Mais ainda, a banda se apresenta com um visual, sei lá, um visual que não tem nada a ver com o visual que você pode esperar de uma banda como o Black Album, assim, de repente. Nos moleques aqui existe uma super produção, uma coisa diferente, assim. Claramente a banda buscando uma nova forma de se expressar, não apenas musicalmente, mas visualmente. Inclusive, eu falei aqui a questão do U2 e muito do encarte da banda também, trazer uma banda com um visual pop, digamos assim, né? Voltado muito mais pro pop, assim, com roupas mais coloridas e tal, o uso até de maquiagem visual, uma coisa meio andrógena perpassa a banda aqui, que inclusive essas fotos aqui, elas foram tiradas pelo Anton Corbijn, que é um dos grandes fotógrafos de rock da época, só que da história do rock, um dos grandes fotógrafos da história do rock, não só da época. Muito conhecido por tirar fotos de bandas, fazer fotos icônicas de bandas como U2 e Depeche Mode. E de repente era esse cara que estava dando a construção visual da banda, assim, para esse momento. Mais ainda, a capa dos dois discos são capas com esse visual aqui. São quadros de um artista plástico chamado Andrés Serrano, que é um artista plástico de vanguarda. E aqui, essa capa se eu não me engano, é Sangue e Porra, e o outro aqui é Mijo e Porra, Mijo e Sangue, eu acho que é isso que são as capas, tá? Não vou lembrar exatamente agora, não vou olhar aqui para não perder. Mas enfim, era muito conceitual um disco desse, assim, era muito conceitual esse tipo de visual, esse tipo de apresentação já inicial para a banda. Já inicial assim, da capa, né? Aí você fala, cara, que é isso? What the fuck? Pensava o fã radical, o fã que não entendia nada. Aí quando o cara colocava então para tocar, aí o choque era ainda mais brutal do que aquele do Black Album. Porque esse Metallica aqui é um Metallica que não tinha absolutamente medo de ousar musicalmente e de mostrar que toda a sua história musical podia ser expressada nesses dois discos.
E quando eu digo toda a história musical mesmo, tudo aquilo que era a influência da banda, que vinha do country ao hard rock, do punk ao new wave of British heavy metal, eles caras tentam fazer de tudo nesses dois discos. Tanto que são discos que muita gente, a partir daqui principalmente, começa a falar assim: ah, o Metallica lança qualquer coisa, o Metallica não tem noção do que está fazendo, eles podiam ter alguém para editar, falar para eles: ó, isso aqui não precisa caber, isso aqui não cabe, faz discos menores, faz discos com menos músicas, encurta as músicas, enfim. Começa a rolar uma coisa assim com o Metallica, principalmente por causa desses dois discos. E aí, meus caros, cara, isso aqui causa uma comoção que vocês não têm ideia. Eu tô me repetindo, mas é porque isso acontece muito na história do Metallica. É uma coisa que claramente vai ali acontecendo com os caras. Os discos, os clipes são maravilhosos, são muito interessantes. Tem faixas sensacionais aqui, só que novamente você tem essa ruptura. Ao mesmo tempo que eles conseguem atingir um novo público, tem um público que abandona os caras. E tem os caras que seguem assim, ouvindo e entendendo o que os caras estão fazendo, porque isso era uma coisa muito interessante. Quem acompanhava as entrevistas do Metallica na época, e detalhe, na época não era que nem hoje, tá? Que você liga a internet, tem 1 milhão de informações. Você tinha que meio pegar a revista importada, começar a ler tudo, mas para quem tinha uma dedicação assim, de observar o que os caras falavam, quais eram as influências, de onde que eles vinham, a sonoridade que vem aqui nesse disco não é tão surpreendente assim. Porque, por exemplo, o Hetfield já, em vários momentos na época, antes de sair o disco, na época da turnê do Black Album, ele aparecia com camisa do Lynyrd Skynyrd, com chapéu, falando que gostava de música country e tal, não sei o que. O Kirk Hammett, você pegava ali as entrevistas dele, você percebia que ele tinha outras influências além daquela simplesmente heavy metal e tal, não sei o que. Então você percebia que a banda tinha, não estava transitando apenas musicalmente dentro do escopo do heavy metal, assim, existiam outras coisas. E eu acho, e aí, obviamente, a gente pode errar em longa margem, porque é um imenso exercício de imaginação, mas eu acho que esses dois discos, eles são muito próximos daquilo que eu acho que o Metallica faria se o Cliff Burton estivesse vivo. Obviamente não nessa conjunção, talvez com músicas um pouco maiores, tal, não sei o que, mas porque isso daqui é muito, a meu ver, a mente do Cliff Burton, assim, inspirando esses caras a fazerem músicas como The House Jack Built, Until It Sleeps, Bleeding Me, The Outlaw Torn, Torn Within, o mesmo aqui do famigerado Reload, muita gente fala que não gosta, mas The Memory Remains, Better Than You, The Bad Seed, que mais? Músicas que eu adoro aqui, Low Man's Lyric, Attitude, Fixer. E aliás, nesses dois discos, eu acho que você percebe muito um grande avanço, não só lírico do Hetfield, mas também do modo de interpretação. Aqui ele não está mais sendo um cantor de angustiado, de thrash metal, resmungão, então não sei o que. Ele está interpretando suas músicas, ele vem com uma nova paleta, um novo modo de expressão vocal, que inspirado em artistas como Nick Cave, já aparece aqui, como o próprio Tom Waits. É engraçado, né? Mas por exemplo uma música como Low Man's Lyric, que é muito Tom Waitiano, assim, de certa forma, então você percebe que ele vem brincando com o modo de cantar assim. E isso é muito instigante para quem gosta de música, para quem se interessa por ver uma banda buscando uma evolução, buscando novas expressões e buscando novos caminhos para si mesmo. Load e Reload são discos que, para quem gosta de música, para quem gosta de descobrir novas sonoridades e para quem gosta de até descobrir coisas para além do universo da música, eu acho fundamentais. Para mim foram dois discos que abriram muito minha cabeça para outros tipos de som, porque a partir daqui eu comecei a prestar mais atenção em música country, passei a prestar mais atenção em caras como Nick Cave, como Tom Waits, com outros tipos de sonoridade que não eram muito meu paladar na época, mas também
como você tem aqui, que a capa é do André Serrano, que é um artista plástico, e eu fiquei muito curioso na época, do tipo, peraí, por que os caras escolheram esse cara? Quem que é esse cara? O que é essa arte contemporânea que está aparecendo aqui? Por que isso tem a ver? Então foram 2 discos que expandiram o universo imaginativo, meu universo imaginativo pessoal, e acredito que de muita gente por aí. Então isso é uma coisa também muito, que dentro do universo do heavy metal, naquele momento do universo do hard rock, era muito raro de acontecer. Você não tinha essas bandas que, com essa influência, melhor dizendo, você não tinha bandas com essa influência que o Metallica tinha de ser uma banda de massa, de um grande público, de uma grande audiência, mostrando para você do tipo novos caminhos, novas ideias, novas perspectivas. Talvez quem fizesse isso muito bem naquele momento fosse o próprio U2, conforme você vê aqui. Não à toa o Metallica vai usar certas referências visuais que eram práticas do U2, assim. Você pega fotos do U2 da época, desse fotógrafo aqui que eu citei, você vai perceber o quão semelhante é com o que o Metallica vem fazer aqui. Então, Load e Reload são especiais para mim nesse sentido. E foi muito interessante que depois de muito tempo, eu tô contando essas histórias aqui, mas só aqui já tem tipo, quase uns 15 anos de história que eu tô tentando mostrar para vocês. Mas foi interessante que depois de muito tempo eu fui encontrar pessoas que cresceram ouvindo Load e Reload, e eu consegui notar assim, pô, quão importante esses discos eram para essa nova geração. E isso foi uma coisa muito importante também para começar a perceber e quebrar um padrão que é do tipo, só eu sou fã do Metallica, porque eu conheço Metallica desde a época do Master, desde o Injustice for All, sei lá o que. Quando na verdade não, cara. É uma banda que está o tempo inteiro buscando novos fãs, buscando novas bases de fãs, novas ideias, mostrando que é possível você entrar ali naquela história daquela banda em qualquer momento. E você descobrir de repente que o Load e o Reload eram importantes para toda uma nova geração de fãs foi muito legal, da mesma forma que como eu falei. No começo deste programa é muito legal você ver uma molecada hoje que tem 10, 12, 15 anos aí descobrindo Metallica agora. É importantíssimo, é sensacional isso. Bom, vamos lá. Metallica lança Load e Reload, e aliás uma das grandes frases parece que é do Kirk Hammett na época, né, ele falando, não sei se o Kirk ou o Lars, mas acho que foi o Kirk que falou isso na época, assim, por toda essa controvérsia com o disco, né, eles falam, olha, a cena metal precisa de um chacoalhão às vezes, assim, as coisas precisam mudar e nada como fazer um disco que de repente vai chocar os fãs mais true metal, enfim. E o Load e Reload também era uma oportunidade para o Metallica abandonar apenas o preto e tocar de formas diferentes. Então, deixa eu ver agora aqui, porque aí começa a acontecer também, por mais que os discos sejam um grande sucesso, a banda também começa a descobrir possibilidades um pouco diferentes para si mesma. E aí eles vão lançar 2 projetos nesse período que são muito marcantes, porque mostram ainda mais uma banda se desafiando e ao mesmo tempo também uma banda buscando reencontrar um pouco seu caminho, assim, ou reencontrar suas raízes, né? Vamos lá. Como eu falei, Load e Reload são discos que expressam toda um arcabouço, as influências musicais, aquilo. E uma das influências musicais do Metallica, obviamente, vai ser a música clássica. Principalmente, como eu falei lá atrás, porque o Cliff Burton era um cara que gostava muito disso e que influenciou os caras. E quando eles fizeram o Black Album, uma das músicas mais famosas do Black Album, que é Nothing Else Matters, tem uma instrumentação orquestral ali que foi feita pelo Michael Kamen, que era na época o condutor da San Francisco Symphonic Orchestra, compositor de músicas para trilha sonora também. E aí ele propõe ao Metallica fazer um projeto muito especial, que é a gravação em conjunto, né, uma apresentação em conjunto da banda com a San Francisco Symphonic Orchestra, tocando as músicas do Metallica, o que terminou gerando o primeiro disco SM, né? Symphony Metallica, o sadomasoquismo musical, você pode pensar assim, que é sensacional, assim, tem
É uma experiência muito interessante de você ouvir. Na época, eu tinha algumas críticas, e ainda tenho algumas críticas em relação a essa gravação aqui, porque eu acho que não existe uma coesão tão grande entre a banda e a orquestra, principalmente porque a banda está tocando com instrumentos elétricos e a orquestra, apesar de são todos os instrumentos sinfônicos, eletrificados, mas parece que tem uma desconexão em determinados momentos assim. Tanto que na época surgiu a ideia, o boato assim, que na mixagem deu um baita trabalho na mixagem do álbum assim, para conseguir unir banda e orquestra direito. E você realmente, ao escutar este álbum, ao ouvir a apresentação, você percebe certa desconexão, você percebe que não está tão integrado assim, apesar de ser algo realmente empolgante. E que novamente Metallica na época podia ter simplesmente falado, vamos lançar mais um disco ao vivo, fazer alguma coisa assim, mas não, eles resolvem fazer algo nesse nível assim, de desafio musical, de tudo. E, pô, sei lá, acho que qualquer um que tem um mínimo de noção de como funciona uma orquestra deve imaginar o quanto trabalhoso deve ser fazer um negócio desse. Bom, e aqui as versões que você tem aqui para Ecstasy of Gold, Call of Cthulhu, Master, são muito interessantes. Tem uma música inédita, né, aqui, que é qual? Human, é isso mesmo? É isso mesmo. Bleeding Me é maravilhosa, tudo. Enfim, mas é um disco muito interessante, muito desafiador para uma banda que sempre gostou de se desafiar, né? E aí, de quanto que é um Garage Inc? Em 1900 e... Cadê? Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Eu tava só confirmando uma coisa ali. Porque assim, o Metallica, tá bom, voltando aqui, né? Eu tava falando do San Francisco, só que a San Francisco Orchestra, o primeiro disco da San Francisco Orchestra é de 99. Antes de 99, em 98, o Metallica lança o Garage Inc. O Garage Inc. é uma forma de revisitar os clássicos que influenciaram a banda e mostrar suas influências, tudo, e resgatar aquele espírito. Vamos relembrar aqui que o Metallica na década de 90, depois do Black Album Load Reload, era uma banda como imensa, pop em todos os sentidos. Eu acho que os caras precisavam de um pouco de uma volta às raízes assim, e aí eles decidem fazer o Garage Inc. O Garage Inc. traz as gravações originais do primeiro disco com o Jason Newsted, né, que eu falei aqui, o primeiro EP, mas uma coisa muito interessante que eles fazem aqui é realmente, talvez de uma forma um pouco produzida demais, mas eles realmente fazem umas versões de artistas e bandas que influenciavam o Metallica muito, não só no início da sua carreira, mas inclusive naquele próprio momento. Então você tem aqui músicas, cadê aqui, ó? Músicas do Nick Cave, Merciful Fate, Bob Seger, do Sabbath, enfim. O que mais você tem aqui? Do Tim Lizzy, do Lynyrd Skynyrd. Então assim, esse disco, de certa forma, ele parecia mostrar assim para eles, olha, pro público e pra crítica, né? Alguma coisa do tipo, olha, vocês ficaram enchendo o saco por causa do Load, do Reload, e até do próprio Black Album, mas na verdade as nossas influências estão aqui. Para você que é ignorante o suficiente para não entender o que a gente estava tentando fazer, aqui está o disco para vocês descobrirem. Aqui está a Wikipedia do Metallica, musical, sonora, para vocês entenderem de onde nós viemos, o que nós estamos ouvindo, quais são as influências. E aqui uma coisa muito interessante, porque esse disco aqui tem Loverman, que é do Nick Cave, e foi um dos discos também que novamente me abriu minha cabeça para ver, tipo, puta cara, que tipo de som que é esse? Quem que é o Bob Seger? Lynyrd, aquilo que eu falei, para quem gosta de música, esse aqui é um disco que abre muitas portas para você, muitas portas sonoras. É interessante notar como Loverman vai se pronunciar no último disco da banda. Enfim, só que
Depois do lançamento do Garage Inc. e do Symphonic Metallica, a banda entra num processo um tanto quanto complicado. Muito sucesso, muito dinheiro, muitos problemas, muitos conflitos. Já era uma banda que tinha aí 20 anos de carreira, com um trauma nas costas, a morte do Burton, com um baixista que já ainda não tinha se encontrado na banda, por incrível que pareça, né? O Jason tinha ainda conflitos ali com a banda, tudo. Havia muita insegurança em relação ao que era a banda também, por incrível que pareça também, isso era uma coisa que marcava muito. E em determinado momento ali existe uma grande rusga entre o Jason, que queria fazer alguns projetos mais pessoais, e principalmente o Hetfield, e o Jason termina saindo da banda. Isso daí ali final da década de 90, começo dos anos 2000, se eu não me engano, que é quando o Jason sai da banda. E a banda entra numa crise feroz. Uma crise que leva a um hiato inesperado de longos anos. O último disco da banda oficial, tirando os dois álbuns especiais, né? O Garage, que é de 98, e o Symphonic, que é de 99, o último disco da banda, o Reload, tinha saído em 97. O próximo disco da banda só vai sair em 2003. Então, deixa eu só fazer a conta direita aqui para não atrapalhar vocês e não me perder. 2 segundos aí, pessoal. Confirmando, o maior hiato da banda vai acontecer justamente com a saída do Jason ali no começo dos anos 2000. O último disco da banda oficial, de músicas inéditas, tudo, tinha sido o Reload, de 97. E aí, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003. Apenas 6 anos depois, o Metallica vai entrar em estúdio para gravar seu próximo álbum, né? E aí, o próximo álbum da banda vai ser St. Anger, esse disco aqui. E a gravação do St. Anger é uma gravação cheia de problemas terríveis. Primeiro, você tem a saída do Jason da banda. Segundo, você tem um conflito imenso entre o Hetfield e o Lars. O Hetfield nessa época sofre uma das suas primeiras grandes crises pessoais, assim. O Hetfield, que ao longo da sua vida jovem, né, era um cara que bebia muito, era um cara que usava outras coisas provavelmente, mas principalmente a bebida era um grande problema para o Hetfield. Naquele momento que começa a produção do St. Anger, ele chega a um ponto em que ele está tão estressado que ele precisa entrar numa clínica de reabilitação. Então ele se ausenta de várias gravações, impõe limites ali, e isso causa um imenso conflito com o Lars. O Jason saiu da banda, então você tem uma banda, o Kirk Hammett está meio perdido, e todo esse drama é registrado num documentário chamado Some Kind of Monster, que está na Netflix, se você quiser acompanhar. O que é muito interessante, porque esse documentário ele é basicamente a antítese do Get Back dos Beatles, né? O Get Back dos Beatles é como aquela banda que estava lá no fim de carreira, meio que marcando ali toda a beleza da composição, tal, não sei o que, como, nossa, como aqueles caras eram legais, como acontecia isso, aquilo, tinha lá os conflitos, tudo. O Some Kind of Monsters parece que você tá, sei lá, fazendo uma anatomia num cadáver, assim, cara, porque é brutal, mexe com você, assim, você vê toda a mesquinharia daqueles caras, ao mesmo tempo os gênios criativos, ao mesmo tempo os caras lutando para tentar manter aquele negócio vivo, aquela banda viva, o espírito criativo vivo. E é muito interessante você acompanhar aquilo com esses olhos. Eu acho que é um dos grandes documentários da história do rock, assim, que vale muito a pena assistir, seja você fã do Metallica, você não fã do Metallica. Provavelmente, se você for que nem aqueles caras lá daquela revista digital de heavy metal lá,
fresco daquele jeito lá, você vai falar, não gostei, não sei o que, mas se você tiver um mínimo de cabeça, você vai realmente ficar fascinado com o que você vai ver ali. Mas o Santenger o Some Kind of Monsters registra então a gravação e a produção desse disco amaldiçoado, que vai ser o Santenger. Peraí, cadê o disco? E é amaldiçoado porque é um disco que claramente, e aí novamente aquele negócio lá, o Santenger levou 6, 7 anos para ser lançado. Obviamente que a produção do disco ela é muito estranha, muito bizarra. Existem coisas aqui, por exemplo, o Kirk Hammett não tem solo do Kirk Hammett. O som da bateria do Lars é estranhíssimo. E você não tem baixista. Quem toca baixo no disco é o Bob Rock, que ainda era o produtor da banda. E toda aquela qualidade de produção que você tinha com o Bob Rock ali nos discos anteriores, de repente sumiu, vai pra latrina literalmente. E o disco tem uma produção punk total, assim, parece que é tudo feito da forma mais tosca possível. E ainda assim é um disco que, a meu ver, funciona. E funciona por quê? Porque ele consegue captar exatamente o que a banda passava por aquele momento, que era um momento de dissolução total, de pura raiva, foda-se essa merda toda, cara, o que está expresso ali em termos de ansiedade, de paranoia, de depressão, e todos esses sentimentos ruins que você pode ter ao longo da sua vida, ou durante um dia, ou em determinados momentos, está muito marcado e presente nesse livro. Eu acho que esse livro é bom, né? Nesse disco. Eu acho que esse disco é o disco mais agressivo do Metallica. Agressivo assim, de modo que os discos iniciais da carreira da banda jamais poderiam ser, porque existia ali uma preocupação com a técnica, de mostrar que eles, além de saberem tocar, além de serem agressivos e sinceros e originais, eles eram músicos competentes. Aqui o Metallica não está preocupado em provar que eles são músicos competentes de nada, eles estão preocupados simplesmente em ser o mais brutais possíveis diante do seu público, diante do mundo, assim, eu acho que isso, diante de si mesmos. E é um disco que tem um espírito punk, assim, que me parece inexplicável. O que eles conseguem fazer aqui. E como eu falei em vários momentos aqui já desse programa, eu não acho que isso seja por acaso. Eu acho que existe uma intenção quando esses caras fazem isso, de ousarem e peitarem o mundo e lançarem um disco desse jeito. É lógico que eles estão dando um grande foda-se pra todo mundo, falando assim, cara, isso aqui é o que a gente é, o que a gente fez, o que a gente quis expressar nesse momento. Se você gostar ou não gostar, o problema é seu. É isso que a gente sentiu. Pra mim é um dos grandes discos da banda. Se tivesse assim aquela coisa, como é que vocês facilitaram a minha vida? Mas se fosse pra fazer um programa colocando hierarquicamente assim, dos melhores discos, quais os discos que eu mais gosto, com certeza esse disco aqui tava no topo ali, tava perto do topo. Uma coisa muito interessante, eu falei que nesse disco o Bob Rock, no disco, né, oficial, quem toca o baixo é o Bob Rock, mas existe uma edição especial que saiu em CD na época, e que vinha com o disco e vinha um DVD, né, que nesse DVD você tinha, eu acho que dá pra ver no YouTube, eu não tenho certeza, mas no DVD você tem todas as músicas tocadas com Metallica em estúdio, lá no headquarters dele, né, onde eles fazem os ensaios e tudo, com o Robert Trujillo no baixo. Porque, vamos lá, enquanto eles estão no processo de gravação do disco, eles estão sem baixista. E por isso que o Bob Rock termina tocando em várias... no disco, assim, o Bob Rock que vai aparecer aqui. Deixa eu até ver uma coisa aqui. Eu não lembro agora se o Bob Rock é... Cadê? Peraí.
Bom, e assim, e na época da gravação desse disco, como eu falei, o Metallica estava sem baixista, por isso que o Bob Rock vai participar do álbum, não só como produtor, mas como músico, então ele vai tocando baixo daí. E o Metallica, na busca por um novo baixista, termina encontrando no Robert Trujillo, que tocava no Suicidal Tendencies, tocava com Ozzy Osbourne, o cara que parece que vai encaixar naquela banda, ou pelo menos trazer alguma coisa diferente. Uma das grandes coisas que era muito marcante na época da diferença entre o Jason Newsted e o Trujillo é que, assim como o Cliff Burton, o Trujillo não tocava com palheta, o Trujillo toca com os dedos, assim, o que dá uma grande diferença no som, no modo como tocar. E os caras do Metallica ficam empolgados com isso. E aí, para não deixar o Trujillo tão fora do disco assim, como eu falei, tem essa edição em CD, que é possível encontrar, em que você tem um DVD em que eles tocam todas as músicas do disco ao vivo, assim, gravação ao vivo, os caras tocando assim, já com a participação do Trujillo, que é muito interessante. Eu acho esse disco aqui um dos discos também mais pessoais do Hetfield. Isso é uma coisa que na lírica do Hetfield você começa a ver, assim, ele começa lá atrás, assim, eu acho que o disco em que mais usa máscara é o Injustice for All. No Load e Reload ele começa a aparecer mais, assim, as angústias pessoais do Hetfield e tal, mas aqui no Suntanger eu acho que a coisa meio que escancara, assim, tipo, dessas coisas que o Hetfield carrega dentro de si, de fragilidade, de angústia, de medo, tensões e tudo, da raiva, né? Então você tem músicas como Frantic, Suntanger, The Unnamed Feeling, que é uma das grandes músicas sobre depressão já feitas e tal. Enfim, é um disco muito odiado por alguns fãs, ou por muitos fãs, mas que eu carrego com muito carinho, assim, no coração. Vamos lá. E o Suntanger, ele de certa forma é um disco de transição, né? É um disco liminal, assim, por dizer, porque ele ainda é um disco em que você não tem uma banda formada ali. O primeiro disco, e aí, uma coisa que eu tinha falado lá atrás que eu ia fazer, né, que existe um certo padrão, assim, no modo como Metallica trabalha e lança seus discos. Então, o ápice da primeira fase do Metallica vai ser com Master of Puppets, da segunda fase do Metallica, e quando eu falo fase, da segunda fase do Metallica, com formação com o Jason Newsted, você pode considerar que aí tem uma junção, né? Mas eu acho que o ápice não vai ser o Injustice, vai ser o Black Album, é o disco que une tudo. O Suntanger é um disco de transição, e o primeiro disco realmente, não pulei nenhum aqui não, né, gente? O primeiro disco realmente com essa nova formação, trazendo o Trujillo já como membro participante nas composições, tudo, vai ser um disco que na época que ele foi anunciado e preparado para ser lançado, eu fiquei muito empolgado na época, porque era um disco que vinha substituir, depois de anos, né, o Bob Rock como produtor do disco, e trazia um daqueles caras que eu considero um dos grandes gênios da produção musical, vivos ainda, logicamente, que é o Rick Rubin, que foi produtor do Slayer, foi produtor da fase final e mais importante talvez da carreira do Johnny Cash, tudo, uma figura lendária dentro do mundo da música, e ele foi o cara que o Metallica, né, depois de toda a crise ali, na época entre 2000 e 2003, na época ali do Suntanger, toda aquela crise que quase a banda acabou ali, eles vão apelar pro Rick Rubin para ajudar eles a produzir esse disco, que é o Death Magnetic. Então, na época eu lembro que eu fiquei muito empolgado, assim, puta, vai ser o Death Magnetic, a produção do Rick Rubin, vai ser fenomenal, maravilhoso. Eu achei que fosse, tipo, puta, que, sei lá, era o meu sonho, assim, né, era algo fantástico. E realmente o Death Magnetic, que é de 2008, né, então assim, já há 5 anos também, assim, uma boa distância de tempo entre
o Santenger e o Death Magnetic, explicável até, e aí em 2008 sai o Death Magnetic, que é um excelente disco, é um grande disco, só que eu acho que da mesma forma que você tem o Santenger, que é um disco extremamente brutal, agressivo, orgânico, que os caras estão nem aí, eu acho que o seu oposto vai ser justamente o Death Magnetic. Apesar do Rick Rubin produzir o disco, e parece que não foi uma produção lá muito que deu muito certo assim, porque afinal foi o único disco produzido pelo Rick Rubin do Metallica, existe aqui um esforço muito autoconsciente da banda de tentar emular o seu passado. Então é um disco sim feito novamente, nem tanto para agradar os fãs, mas de repente para a banda reencontrar um pouco o seu pé, assim, quem que essa banda era. E uma das conversas que o Rubin teve com a banda naquele momento foi, ele questionou a banda assim, do tipo, como seria o mundo se nunca tivesse existido aqueles 3 primeiros discos que vocês lançaram, né? E aí esse foi o desafio meio que o Rubin colocou para a banda, e a banda se colocou à disposição para cumprir este desafio, né? E produzir assim o disco que sei lá, o disco que eles gravariam se eles nunca tivessem gravado Ride the Lightning, Master of Puppets, principalmente, ou o próprio Justice for All. E eu acho que isso tira um pouco a força do disco, apesar dele ter músicas excepcionais como All Nightmare Long, que eu acho... Opa, caiu tudo aqui. Que eu acho absolutamente incrível. Tem My Apocalypse, que também é sensacional. Tem um tema que perpassa o livro todo, que é o livro... Olha eu de novo com essa coisa de livro, trabalhar em livraria tem esses problemas. Que o tema, né, do disco, que vai ser a morte. Então, essa famigerada que nos visita sempre e que nunca irá deixar de nos visitar. Então, é um disco que tem Cyanide, Broken Beaten Scar, The Day That Never Comes, que é uma tentativa de ser uma nova One, talvez, All Nightmare Long, que eu acho fantástico, mas aí você tem Unforgiven 3, enfim, My Apocalypse, enfim, Suicide Redemption, que é uma instrumental. Então é um disco que existe e que é muito bom, mas que tem esse... é um disco pensado no passado. É um disco em que realmente eles olham para o passado não como uma fonte de inspiração, mas uma fonte de... não, vamos tentar emular tudo aquilo que a gente fez e mostrar que a gente é capaz de fazer aquilo de novo. E realmente eles fazem aquilo de uma forma muito única. É uma banda que só o Metallica poderia fazer o Death Magnetic, nenhuma outra banda poderia fazer. E se ele serviu para alguma coisa, ao menos, eu acho que serviu para realmente fazer essa primeira apresentação dessa nova formação, com o Trujillo realmente ali participando do disco de uma forma mais orgânica, mais concreta. Apesar da qualidade da produção aqui, meio que não deixar isso muito evidente, tem alguns problemas aqui, que na verdade são problemas muito mais voltados para aquele pessoal que lida muito com questões da qualidade do som e não sei o que e tudo. Para o público em geral, funciona sem muitos problemas esse disco aqui, a sua gravação. Então, mas é um disco que... Então, é um disco que serve para realmente apresentar o Trujillo como um membro da banda mesmo, um cara que está assim, pô, já um trabalho que, de certa forma, você vê uma tentativa de refundar o Metallica, e que, por mais que tenha esse aspecto um pouco cerebral demais, pensado demais, assim como de certa forma Justice for All vai ser um disco também pensado demais, não dá para negar a qualidade desse álbum. Mas o Metallica ainda teria surpresas pra gente, né? Depois aí de já com quase 30 anos nas costas de carreira, o Metallica ainda traria
surpresas e indignações de fãs. Porque o Death Magnetic, tudo bem, se ele não serviu para atrair novos fãs, ele também não serviu para afastar novos fãs. E o disco que eles vão conseguir fazer isso é uma parceria das mais inusitadas possíveis e imaginadas no mundo do rock, que é uma parceria com o Lou Reed, na gravação de Lulu, uma ópera rock que o Lou Reed criou e chamou os caras do Metallica chamaram o Lou Reed para fazer isso daqui. E lançado em 2011, né, 3 anos depois do Death Magnetic, Lulu é um álbum que desagradou todo mundo, menos o David Bowie, menos o Lou Reed, menos eu e o Martin Vasquez da Queen de S. Almeida. Isso daqui é uma das grandes obras-primas da história do rock, e eu falo isso sem ironia nenhuma, porque o Lulu é um disco muito único da história do rock. É um disco em que você tem um gênio lírico, um gênio musical, que é o Lou Reed, com uma história no mundo, na história do rock, assim, incontestável, magistral, cheia de... o cara que está à vanguarda do rock and roll é um Lou Reed, tanto em termos estéticos, em termos líricos, em termos de imaginativos, em termos de influência para além do rock até, e você tem ele se unindo à maior banda de thrash metal, heavy metal da história, que é o Metallica. Não apenas músicos extremamente talentosos, mas músicos extremamente, uma banda que alcançou uma popularidade que o próprio Lou Reed jamais alcançaria, e de repente essa junção desses caras cria um álbum que é absolutamente explosivo, que é um álbum de rock experimental, extremamente vanguardista, extremamente desafiador assim, para qualquer um que vai parar para ouvir, não só em termos sonoros, mas em termos líricos, porque é baseado numa peça do decadentista do final do século XIX, toda uma história aí por trás, e isso daqui permite tanto ao Lou Reed quanto ao Metallica alcançarem extremos que eles sozinhos não alcançariam. Tanto o Lou Reed, em termos musicais, ter uma banda da qualidade do Metallica dando apoio e suporte para ele, quanto os temas que o Lou Reed vai tratar que o Metallica sozinho não conseguiria, não chegaria. E mais ainda, eu acho que por mais tensas que tenham sido as gravações, obviamente você vai unir o Lou Reed, o Hetfield e o Lars, mentalidades extremamente criativas, extremamente líderes, né, dos seus conjuntos, os caras que pensam, os caras que estão acostumados a mandar em todo mundo, não vai sair, vai ter faísca, né, lógico. Só que essa união de forças, essa união dessas cabeças cria um dos álbuns mais desafiadores da história do rock, assim, para qualquer um. E obviamente é um disco que você desafia também a preguiça que o roqueiro às vezes tem para ouvir música, né? O roqueiro quer música rápida, música que ele compreende, música que fale as bobagens que o cara quer ouvir e tal, fantasias de, sei lá, de macheza, de sei lá o que, de panta, tô me sentindo fodão aqui e tal, não sei o que, enquanto os caras ficam aí cantando, eu sou o poderoso, eu sou o fodão, o Hetfield tá lá cantando, eu sou uma mesa, eu sou uma mesa, eu sou uma mesa. É muito bom isso. Enfim, Lulu, apesar de eu colocar ele aqui nessa discografia do Metallica, ele não é propriamente um disco do Metallica, ele é muito mais um disco dessas duas forças, o Lou Reed, o Metallica, é um híbrido, é um ser Lovecraftiano, você pode pensar assim. Mas ele entra aqui por quê? Porque é um disco que eu acho que ele marca um turning point no modo como o Metallica vai pensar as músicas e a sua própria condição de banda, a própria condição de artistas
nesse universo tão estranho que é esse universo da arte do século XXI, principalmente da arte musical. Uma das coisas muito marcantes que os caras do Metallica falam sobre essa gravação com o Lou Reed foi que o Lou Reed incentivava muito os caras do Metallica a desapegarem, a buscarem o maior nível de autenticidade possível, buscarem ser a liberdade musical ali, um instinto, algo que os caras talvez tivessem perdido em determinado momento, se bem que o Santenger está aí para provar que não, mas aliás eu acho que o Santenger foi um dos motivos pelo qual o Lou Reed chamou o Metallica para gravar com ele, eu tenho quase certeza, viu gente? O Santenger é quase o Metal Machine Music. Se vocês não sabem o que é Metal Machine Music do Lou Reed, vão lá procurar. Enfim, essa influência do Lou Reed pra cima dos caras do Metallica, eu acho que foi muito marcante para os 2 discos que o Metallica vai lançar depois, em 2016, e esse último agora, de 2023, 72 Seasons. Porque tanto o Hardwired to Self-Destruction de 2016, que não tem a produção do Rick Rubin, e aí o Metallica busca um novo produtor, e aí eu acho que eles encontram um cara que realmente entende o que os caras do Metallica querem fazer hoje em dia, que é o... deixa eu pegar o nome, esqueci o nome dele aqui, que é o Greg Fidelman. É um cara que entendeu que os caras do Metallica, qual a sonoridade que o Metallica estava buscando nesse século XXI, e aí eles lançam Hardwired to Self-Destruct em 2016, que já é um tremendo disco, assim, um disco que, apesar de ter algumas faixas assim, que de repente você pode falar assim, ok, essa aqui podia não ter, aquela coisa, Metallica é muito autoindulgente, não sei o que, e realmente algumas músicas aqui dão uma travada no disco, dão uma pesada no disco, mas no geral, assim, a maioria das músicas desse disco são absolutamente sensacionais. Hardwired, Atlas Rise, Hollow on Fire, e em especial Spiral the Bone, que é a música que encerra esse disco aqui. É um negócio que se eu não ouvia no Metallica fazia um bom tempo, que é um nível de técnica e agressividade muito especiais. É um disco que, do mesmo modo que aqueles lá dos anos 80 tinham angústia com a guerra nuclear, com o apocalipse nuclear, tudo, é um disco que antecipa muito esse surgimento desse anticristo que é a inteligência artificial. Né, desse horror, dessa nova entidade técnica, dessa nova ideia da máquina que vem nos subjugar. Então é um disco bem legal por isso. E é um disco que mostra e que traz essa influência do Lou Reed, a meu ver, no modo como a banda se mostra mais livre, mais leve, mais confiante em si mesma. Isso para mim já está muito presente no Hardwired. Bom, antes de chegar no último disco da banda, nós temos um outro projeto novamente aí, como eu falei, o Metallica lá na década de 90 junto com o Michael Kamen se uniu à Sinfônica de São Francisco para gravar um disco muito especial, que é o Symphonic Metallica. E aí, em 2021, 2022, eu nem lembro mais. Deus, a pandemia deixou a gente meio estranho. O Metallica se junta novamente com a San Francisco Symphonic, mas não com o Michael Kamen, que felizmente já morreu, mas com 2 novos regentes, para gravar uma nova edição do Symphonic Metallica, repetindo algumas músicas, fazendo interpretações novas de outras, numa junção que eu acho muito mais coesa, muito mais orgânica. Afinal a banda passou aí, são 20 anos de diferença entre uma gravação e outra, então a banda amadureceu muito musicalmente, então eu acho que ela está funcionando muito mais organicamente aqui com a Sinfônica. Tem 2 coisas muito interessantes aqui, porque tem 2 peças clássicas
que o Metallica toca, não músicas clássicas do Metallica, mas peças clássicas de compositores clássicos que o Metallica toca junto com a orquestra. Tem também uma das coisas mais especiais, ao meu ver, nesse disco, que assim como no primeiro disco do Metallica, no Crying All, você tem Anestesia, Plaintiff, um marco da história, algo que antecipava muito do que o Metallica seria. Aqui, quase, sei lá, 30, 40 anos depois da morte do Burton, você tem uma gravação ao vivo, oficial, da Anestesia Plaintiff, com um dos músicos da orquestra tocando ali, no solo, que é uma das coisas mais emocionantes que vocês vão ouvir. E por favor, ouçam. E, novamente, é uma banda que não precisava fazer isso, é uma banda que podia estar muito bem confortável no seu lar, mas que resolvem fazer esse projeto, resgatar esse projeto, e lançam um disco absolutamente incrível, assim. Esse disco aqui, aliás, vale muito a pena se vocês ouvirem ele, se não no vinil, numa boa qualidade de som, porque os detalhes da orquestra, assim, os arranjos da orquestra para as músicas do Metallica é absolutamente incrível aqui. E aí chegamos ao último disco da banda, 72 Seasons, que, cara, eu ainda estou escrevendo uma resenha um pouco mais completa sobre esse disco aqui para o Substack, então me sigam lá no Substack. Mas assim como o Master of Puppets, assim como o Black Album, esse disco aqui é o ápice dessa nova formação do Metallica. É um disco absolutamente incrível, é um disco onde você tem um James Hetfield realmente abrindo o seu coração, falando assim dos seus traumas, dos seus medos, das suas angústias, de uma forma muito que você via aparecer nos outros discos, mas muitas vezes assim eram máscaras que ele usava, seja em One era uma máscara, em Harvester of Sorrow era outra, em Unforgiven você tinha ali, mas era sempre um personagem. Aqui você parece sentir um Hetfield muito mais pessoal e próximo da gente, que aliás remete diretamente ao Santenger de certa forma nesse aspecto. E você tem uma banda também que soa hoje, agora com Trujillo, com 20 anos de banda, você escuta esse disco e fala, putz, isso aqui é uma banda. E lógico, você pode falar assim, pô, mas na época do Cliff Burton, os caras lá com 3 discos já conseguiram isso, tal, não sei o que, com o Jason, tá? Cara, são processos de amadurecimento, processos de união, processos de convivência. Obviamente, uma banda que também demora para lançar seus álbuns e tudo, para se reencontrar assim musicalmente. Então você pode falar assim, pô, 20 anos, mas são só 3 discos, né, de diferença, assim, tudo bem. Como eu falei, o Santenger não tem o Trujillo ali, então oficialmente você só pode pensar na Metallica com o Trujillo a partir do Death Magnetic, então são 3 álbuns. Eu acho muito impressionante, cara. E é uma banda que, putz, hoje em dia os caras estão aí, o Kirk já está com 60 anos, né? A gente começou essa história, o Kirk tinha 20, o Lars e o James também 20, agora os caras estão com, o Kirk está com 60, 61, o Hetfield e o Lars vão fazer 60 anos esse ano, acho que o mais jovem da banda é o Trujillo. Os caras estão aí com 60 anos de idade, e uma das coisas mais marcantes desse disco é que você sente o tesão desses caras tocando juntos. Você sente a energia e a vibração deles, a empolgação deles nesse disco, o que é algo muito especial para quem acompanha essa banda há tanto tempo quanto eu, ou talvez também seja algo muito especial para você que está descobrindo Metallica hoje, assim. Descobrir e ver que caras estão já pais de família, já com uma carreira feita, já não precisando se preocupar com dinheiro, com fazer sucesso, qualquer coisa, encontrando esse tesão na produção e na elaboração de uma obra artística, é muito impressionante. E mais ainda do que toda essa questão da energia, da empolgação da banda, eu acho que existe uma evolução lírica do Hetfield muito presente nesse disco, e que é uma evolução
que por mais que você tenha, obviamente, assim, em determinados momentos, semelhanças líricas, que você fala, isso aqui parece coisa do Black Album, isso parece coisa do Load e Reload, existe algo a mais aqui. Existe a experiência de um cara, de uma banda, que passou por muita coisa, e que por mais que na vida esses caras tenham os seus traumas, tenham os seus momentos de depressão, os seus momentos de angústia, existe sempre algo, uma busca, uma luz que mostra pra eles que, cara, nem tudo tá perdido, existe esperança no meio de toda essa escuridão. E não à toa esse disco aqui tem uma grande faixa que é a Lux Eterna, que talvez fosse o nome do disco original se o Hetfield não tivesse perdido a votação lá. E mostra e celebra não apenas a trajetória da banda, né, aquilo que a banda foi, mas aquilo que ela é e aquilo que ela ainda pode ser, porque claramente existe uma nova roupagem musical aqui, uma nova forma de você compor, que de repente fala assim, cara, esses caras ainda têm bala na agulha para pelo menos mais uns 2 discos aí, o que em tempos Metallica significa 12, 13 anos, tá? Enfim, é um baita disco. Eu realmente considero esse aqui um dos grandes discos da carreira do Metallica. Se fosse pensar em termos gerais, assim, obviamente você fala assim, é melhor que o Master of Puppets, é melhor que não sei o que. Cara, são coisas que você às vezes talvez não precise comparar, assim. São coisas que você pode simplesmente olhar e falar assim, cara, 40 anos depois, os caras ainda conseguem lançar um disco que tem muita energia, tem muita criatividade, tem ideias e letras que, putz, vão tocar fundo, assim, vão fazer você refletir sobre muita coisa. Não é um disco com uma temática, sei lá, infantiloide ou escapista. Eu acho que é um livro muito... um disco muito... sei lá, que vai fundo, sim, sabe? Que faz você pensar sobre a sua vida, sobre aquilo, sobre as suas escolhas, sobre aquilo que é vital na nossa vida e que, de certa forma, pô, é um grande coroamento. Se esse aqui for, de repente, o último disco que a banda lançou, que baita disco. Eu acho que é o coroamento de uma carreira que se tem lá seus altos e baixos, se tem suas contradições. E eu acho que, cara, é justamente a prova de que esses caras estão vivos, de que esses caras têm algo realmente a dizer pra gente e não são apenas uma banda, sei lá, em busca de um sucesso vazio, assim. Eu acho que todas essas contradições que a gente terminou passando por aqui, falando sobre a banda, todos os percalços pela qual a banda passou, mostram que, por mais que muitos acusem o Metallica de ser uma banda, sei lá, vendida, de ser uma banda marqueteira e tudo, existe algo muito criativo ali, existe algo que deve inspirar a nossa vida, assim. Eu acho que é um pouco isso. E fico feliz de ter feito esse programa, fico feliz de ter um novo disco do Metallica para ouvir por muito tempo ainda. E espero que vocês tenham gostado e deixem aí seus comentários e sigam o Bunker no Substack e a gente se vê por aí. Um abraço.